Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida e hoje um TV Corrida especialíssimo, porque temos aqui um dos nomes mais importantes do automobilismo brasileiro. E eu não estou fazendo isso rasgando seda, porque é verdade, é um fato empírico, tão certo quanto hoje é quarta-feira. A não ser que você já esteja no Japão, aí é quinta. Mas enfim, é fato que estamos com um dos maiores pilotos do Brasil e quiçá do mundo, Chico Serra. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado por vir ao programa. Você certamente, como não mora aqui exatamente na cidade, mora aqui nas adjacências, teve que pegar um trânsito gostoso para vir aqui, então... São Paulo. Então eu lhe agradeço muito a deferência para o programa e sobretudo para o nosso público que está lá em casa, que está assistindo e que já está mandando as perguntas no nosso chat. Ou também no nosso Twitter, o @InácioF1, e eu estou olhando para a câmera errada. O Inácio F1, exatamente, aqui não tem nada errado, aqui é televisão ao vivo. Mande a sua pergunta para o @InácioF1. Iago, as fotos estão no ponto? Estão ou não? Não? Isso é um sim, ok. Não. Eu não entendo se é não ou se é tão. Bom, quando estiverem, você me avise de maneira mais enfática, porque daí a gente pode começar. Porque senão eu vou chamar e não é. Bom, e você que está em casa, mande a sua pergunta, mas não tem como fugir da pergunta clássica, o clichê, que acho que na verdade você já está cansado de ouvir essas perguntas, mas como você começou no automobilismo? E a resposta? Não, eu comecei no kart. Mas por quê? Tipo, um dia está em casa, tô vendo aqui. Não, cara, eu nunca fui muito ligado, quer dizer, também naquela idade era diferente do que é hoje, né? Eu nunca fui muito ligado, assim, lógico que eu gostava de carro, como qualquer moleque gosta de carro, de Autorama, essas coisas. Mas eu tenho uma irmã mais velha, a Marilisa, uma irmã mais velha, e ela tinha uns amigos que corriam de kart, essas coisas. E um dia eu fui assistir a corrida e gostei do que eu vi. Aí na semana seguinte acho que eles foram treinar. E aí me convidaram para ir junto, eu fui e me convidaram para dar uma volta. E aí foi aí que começou. E essa volta, aí eu não queria mais descer e eu realmente, o bichinho pegou. O bichinho pegou e aí você começou a fazer cursos? Na época não tinha essas coisas, exatamente. E como era no kart, eu não tinha idade, eu tinha... Quer dizer, eu comecei a correr, na verdade, com 14 para 15 anos. O que era legal na época. Hoje, um cara com 15 anos, o projeto já está com o pezinho na Fórmula 1, né? Porque já estão correndo de Fórmula 3. Aí o russo com 19 anos lá, o Exatamente. Viatti. E já pontuou tudo. Mas naquela época era diferente. A gente começava com 14, com 15 anos. Podia até começar antes, um pouco treinar, mas não correr. Você não corria com menos idade. Menos idade do que isso. Inclusive eu sou até contra isso hoje, quando eu vejo corridas desses moleques tudo de 7, 8 anos, eu sou absolutamente contra isso aí. Eu acho que o moleque não tem... Até com a moleira aberta ainda. Ele não tem preparo nem físico, nem psicológico, nada para uma competição, para estar com aquele negócio. Se quiser colocar ele para brincar, treinar, tudo bem, mas para correr é outra coisa. Competir, bater carro, aí é outra coisa. Então foi assim, eu comecei assim, na verdade. Aí eu voltei para casa, aí fiquei cantando minha mãe para dar um jeito pra gente comprar um kart e tudo, e foi assim que eu comecei. E aí começou a correr de kart, e os resultados começaram a vir? Cara, eu vou te falar, mas aí quando eu comprei o kart, quando nós compramos o kart, né, que minha mãe me deu o kart, do primeiro treino que eu fiz, a primeira corrida que eu fiz, eu tinha, é o que eu te falei, eu tinha de 14 para 15. Mas eu acho que ele já ligou alguma coisa, falou, o foco era aquele, acabou, ali eu já não tinha conflito. Acho que na época você perguntasse pra mim, o que você vai ser quando crescer, entendeu? Não que eu respondi, vou ser piloto, não é isso, mas eu só pensava nisso, era só isso que eu queria fazer e
E na verdade eu nunca tive uma segunda opção. Ah, mas e se isso aqui não der certo, o que que eu... Eu nunca pensei na segunda opção. Eu nunca pensei Você não chegou a pensar em fazer faculdade, alguma coisa? Não. Não teve pressão familiar para isso? Teve no começo, mas depois, quando eu fui para a Europa, eu fui para a Europa com 20 anos, 19 para 20 anos. Eu casei com 19 anos. Eu casei para ir para a Europa, quer dizer, então eu mudei radicalmente minha vida. Eu casei e fui para a Europa para fazer uma carreira lá, tudo. Então não tinha como eu fazer faculdade na época, nem nada disso. A minha opção realmente era automobilismo e eu tinha feito kart no Brasil e meia temporada de Fórmula V aqui, que era a categoria legal na época. E aí fui para a Europa. Você foi que ano para a Europa? 77. Então você já foi de V ou foi Super V já? Não. Aqui no Brasil eu fui de Fórmula V. Porque eu saí do kart... Teve Super V também depois, né? Tinha, mas eu não fiz, aí que tá. Tá. Na verdade eu corri... Em 76 eu corri de kart ainda em 76 e comecei a correr de Fórmula V, que era o começo, na verdade. Depois, se desse bem certo na Fórmula V, você ia para a Super V, que era muito parecido com a Fórmula 3 na época, e aí sim você ia para a Europa fazer alguma coisa. Mas aí eu comecei acho que na terceira ou quarta corrida do ano na Fórmula V, e mesmo assim briguei pelo campeonato até a última corrida, eu fui campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Mas aí, quando eu estava na época de acertar as coisas para o ano seguinte, tudo, na verdade foi um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Afonso Jafone. Sei. Que, na verdade, o Afonso foi meu mentor, meu instrutor, e ele que me aconselhou, falou, não faz Super V não, vai embora para a Europa, faz Fórmula Ford lá, vai não sei o que você vai ganhar, vai ser muito mais rápido, vai ganhar muito mais tempo. E foi assim que eu acabei. E morar fora, com a ruptura, com tudo, com toda a sua vida, as suas coisas. Mas eu acho que... Você já estava com 19, 20, que não é uma idade tão... Hoje em dia, o Fernando Decaro vai com 15, 14, né? A idade que você estava entrando no kart. Na verdade, toda essa decisão foi tomada com 19 anos, né? Que foi o fim do ano. Mas como eu faço com meu aniversário em fevereiro, quando eu fui embora para lá, eu fui com 20 anos, na verdade, né? Que eu fui em fevereiro. E foi tudo novo para mim, porque eu fui casado, fui para a Europa para morar lá, tudo. Quer dizer, foi um tranco grande, mas... Como o meu dia a dia era automobilismo, era o que eu queria fazer, e eu treinava e fazia, estava o dia inteiro na fábrica, tudo isso, não mudou muito a rotina, mas mudou só em termos de você estar num país totalmente longe, né? Porque não é que nem hoje, né? Antigamente, nós estamos falando de 40 anos atrás, a Europa era muito longe do Brasil, né? Completamente. Eu lembro quando a gente ia para lá, vamos supor... Você de 707? Eu já tinha... Nem lembro que havia, né? Mas ia todo mundo no aeroporto se despedir, era... Para ligar de lá para cá, eu tinha que pedir interurbano. Era um negócio super complicado, era tudo uma logística, era um negócio totalmente diferente. Hoje você vai embora, nós estamos conversando agora, amanhã eu estou indo para a Alemanha fazer uma coisa, daqui 2 dias estou de volta. É um negócio totalmente diferente, né? Muito mais dinâmico. E na época não era assim não, era um negócio muito longe. Eu estava falando hoje de manhã com um amigo meu na China. Então, como é que você podia imaginar isso em outra Pois é, e aí, tudo bem? Tudo? Você achou tal? Eu queria ver que você achar um Samsung Galaxy 5, você vê o preço aí, você quer assim, como se fosse... Tranquilo. Eram outros tempos completamente diferentes, mas não teve aquela coisa de saudade, tipo, tô aqui num país estranho, com pessoas frias e distantes, não teve essa... Mesmo porque, estou falando, eu me acostumei muito rápido na Inglaterra. Eu morei acho, quase 8 anos lá e eu curti muito morar lá. Mas a Inglaterra não tem jeito, o centro do automobilismo sempre foi lá na Inglaterra e continua sendo na Inglaterra, entendeu? E ainda mais naquela época, que também era uma rotina diferente, né? Naquela época, quando o projeto de um piloto era chegar na Fórmula 1, o cara tinha que ir para a Inglaterra, fazer Fórmula Ford, depois Fórmula 3, talvez Fórmula 2 e depois Fórmula 1. Hoje não, hoje mudou muito isso aí, né? Porque hoje, primeiro, mas não tem mais esse caminho padrão, porque está vindo o piloto da Super Renault, piloto da... GP2, quer dizer, cada um de um canto hoje. Hoje tem GP4, Fórmula 4. As equipes hoje estão já recrutando os moleques, desde moleque, desde... Aí o Hamilton. O Hamilton é um grande exemplo, o Hamilton é o maior exemplo, né? Então mudou muito isso. Mas na época tinha esse padrão, esse caminho padrão para você tomar e para você quem começou, na verdade, foi o Emerson, né? O pioneiro. Sem dúvida nenhuma. O Chico Lani começou antes, mas foi de um posicionamento totalmente diferente, né? O Chico já foi correr de Fórmula 1, que nem chamava Fórmula 1. É diferente. O Emerson realmente foi o pioneiro. O Emerson foi a referência para todos os pilotos do Brasil até hoje, foi o Emerson, não tenho dúvida. O Emerson, o que ele fez, o que ele
quando ele foi para lá, o jeito que ele fez as coisas, depois quando ele voltou, aí ele ficou aqui no Brasil, aí foi para os Estados Unidos e abriu as portas dos Estados Unidos para os pilotos também, tudo. O pioneiro foi o Emerson. Na verdade. E aí você chegou lá, começou com a primeira categoria que você correu lá. Fórmula Ford. E que tal? Gostou? Foi Cara, muito diferente do que você estava esperando? Foi um ano fantástico, porque na verdade eu nem falava inglês na época tudo. Quem me deu uma mão foi o Mário Ferraris, que estava correndo lá, que correu no ano anterior lá. E eu acertei as coisas através do Mário. O Mário acertou com a ex-equipe, com o pessoal que ele corria lá no ano anterior, que foi a Van Diemen, né, que nem teve um ano muito bom, um ano em 76. Mas eu acabei acertando por tabela, porque o Mário falou, vai para essa equipe, não sei o quê, porque o Mário estava, na verdade, dando uma mão pro dono da equipe lá. Mas acontece que quando eu cheguei lá, cara, o carro foi fantástico, a equipe trabalhou, eu e a equipe se entrosamos assim de um jeito fantástico. E o Mário ainda falou para mim, ô Chico, você vai correr o campeonato inglês, que realmente é super competitivo com a Fórmula Ford lá. E falou, pô, se você se classificar bem assim no campeonato inglês, é muito bom, porque é muito difícil tudo. Mas resumindo, o negócio deu tão certo, cara, que eu larguei porque as corridas eram assim, a gente tinha tipo hits, como chama? Semifinais, até você chegar numa final, eliminatórias, né? Eliminatórias, essas coisas. Eu larguei, se não me engano, eu larguei 36 ou 37 vezes. Eu tive 37 largadas. Caramba! Eu ganhei 22. Quer dizer, foi o meu Aproveitamento. primeiro ano. Quer dizer, foi um ano Só ganhou 2 terços. Eu terminei todas as corridas nos pontos. Nos pontos que eu digo entre os 5 ali. Eu ganhei o campeonato inglês e ganhei o Festival Mundial de Fórmula Ford. Quer dizer, que era um negócio fantástico, né? Quer dizer, então foi um ano assim, pra mim, foi... Outstanding, foi como fantástico, diriam os ingleses. foi absurdo. E te credenciou para subir para Fórmula 3 já no ano seguinte ou você ficou mais um tempo? Não, eu fiz esse ano de Fórmula Ford e no ano seguinte eu fui para Fórmula 3. Mas é que Fórmula 3 de qualquer jeito, independente do que você ganha na Fórmula Ford, para ir para Fórmula 3, você Zera tudo. Zera tudo, porque você tem que conseguir arranjar patrocínio, essas coisas, porque não tem estrutura, principalmente na época, né? Não tinha nenhuma equipe estruturada com patrocínio próprio, essas coisas, para te levar para a Fórmula 3. E qual foi o patrocínio que você conseguiu na época? Você lembra? Cara, eu tive meus patrocinadores sempre foram fiéis. Eu tive patrocinadores, desde que eu estreiei no automóvel, que foi o meu primeiro patrocinador foi a Rastro. Mas desde o kart eu já tinha o patrocínio da Sadia. E a Sadia e a Rastro foram meus patrocinadores até eu chegar na Fórmula 1. Que bacana. Sempre foram meus patrocinadores, foi muito legal isso aí. Que bacana. Daí você chegou na Fórmula 3 e deixa de adivinhar, você foi campeão novamente. Não, mas não foi Você foi campeão em 79. Não. Então, mas eu cheguei lá em 78. Aí eu tava chegando... E eu estava chegando, quer dizer, era meu primeiro ano de Fórmula 3, e o Piquet estava vindo da Europa, que ele tinha feito Fórmula 3 na Europa, e veio correr no campeonato inglês também. Que era o principal. Que era o principal, mas já era o segundo ano dele. E o Piquet foi o campeão, e eu fui vice-campeão, nós quebramos um pau durante o ano. Disputas ferrenhas. Não, mas não foi nem por disputa, cara. Eu tinha certeza que ele estava andando fora de regulamento, e eu acusei ele na imprensa que ele estava andando fora de regulamento. Aí, lógico, a gente não tinha amizade no Brasil, mas a gente éramos dois brasileiros lá, tudo. E aí acabamos quebrando o pau e nem falamos por muito tempo. Mas foi coisa de 40 anos atrás, águas passadas, 40 anos atrás. E muito mudou de lá para cá, né? Bom, hoje se a gente for pensar, a grande fortuna dele não tem nem a ver com automobilismo, né? Que é a Autotrack, que é a empresa de mapeamento de satélite para caminhões e tal e coisa. Inclusive, uma das coisas difíceis é conseguir entrevista com ele. Além dele ter um temperamento, digamos assim, reservado, vamos dizer assim, ele também não precisa falar, ele não tem no momento ele não se sente compelido a grandes entrevistas. Mas, enfim. E aí aí em 78 teve essa disputa ferrenha, e em 79... Aí eu repeti o ano, né? Eu fiz na mesma equipe? Mesma equipe, tudo igual. Que por coincidência ou não, a mesma equipe era Projeto Ford. Sei. E... De um tal de Ron Dennis? De um tal de Ron Dennis, que eventualmente depois veio a comprar a McLaren e é o que ele é hoje. O Ingo correu também no Projeto Ford? Não, eu inclusive fui para essa equipe por causa do Ingo. O Ingo, na época que eu estava lá de Fórmula Ford, o Ingo já estava de Fórmula 2. E eu acompanhei, eu ia com o Ingo, assisti algumas corridas dele e tudo. E quando eu estava, aí tive sendo fantástico na Fórmula Ford, e quando chegou no fim do ano, lógico que teve um monte de equipe querendo conversar comigo, mas porque eu tinha me saído bem e também porque eu era brasileiro e provavelmente teria bons patrocinadores, essas coisas. E o Ron veio
veio me procurar através do Ingo. Foi o Ingo que veio conversar comigo e falar que seria uma boa ir para essa equipe, tudo. E foi assim que eu entrei na equipe. Mas aí repeti no ano, né? Quer dizer, eu fiz Fórmula 3 de novo e aí eu ganhei o campeonato inglês Fórmula 3. Isso em 79. 79. 80, aí você fez o quê? 80 eu continuei com o Ron e aí nós fizemos um ano de Fórmula 2. Na verdade eu não queria fazer a Fórmula 2. O que eu queria era ganhar a Fórmula 3 e ir direto para a Fórmula 1. Quais eram as diferenças na época da Fórmula 3, 2 e a 1? A Fórmula 3... Porque a Fórmula 2 às vezes usava, inclusive usava os mesmos chassis da Fórmula 1, né? Não, na minha época já não. Isso era mais... Isso foi nos antes. anos 70 mais. O Fórmula 3 tinha acho que 3 marcas, que era a Halt, a March, a Chevron. Os motores eram Toyota, eu usava Toyota, nem lembro quais os outros que tinham, acho que tinha Volkswagen também e tudo. E girava em torno de 170 cavalos. Aí quando você mudava para a Fórmula 2 tinha 300 cavalos. Quase o dobro. Os pneus eram muito maiores, tudo. E para a Fórmula 1 eram 510 cavalos. Quer dizer, o pulo era grande, assim, as diferenças eram muito grandes. Mas independente disso, da diferença, estou falando, o Fórmula 3 era um carro monoposto padrão. Depois o Fórmula 2 também era assim. Aí o Fórmula 1 não, era um negócio totalmente à parte. Era um negócio que tinha. Era o carro asa na época, era um negócio totalmente diferente. Tanto que quando eu guiei o Fórmula 1, você nem se impressiona muito com a velocidade do carro. Você se impressiona demais é com a freada, com a desaceleração do carro e com a aceleração do carro. Com as reações, né? A reação é muito rápida. O Fórmula 1 é muito, muito rápido. Quer dizer, era naquela época. Hoje, então, é um absurdo a velocidade da Fórmula 1. Não estou falando velocidade de final, não. Estou falando velocidade de freada, de desaceleração, de aceleração, de contorno de curva. Realmente é um negócio à parte. O Niki Lauda, eu lembro que, eu acho que foi em 2002, quando ele era da Jaguar, ele falou que hoje em dia os Fórmula 1 tudo é eletrônico, qualquer um consegue dirigir. Aí ele foi dirigir o carro da Jaguar. Rodou 4 vezes. Eu lembro disso, ele falou que qualquer macaco guiava, foi a frase que ele usou. E realmente ele foi guiar e não deu conta. Rodou 4 vezes, com toda a eletrônica que ele estava criticando que não existe. Quando alguém fala assim, mas guiar um Fórmula 1 hoje, isso é entre aspas, lógico. Guiar um Fórmula 1 hoje é fácil, porque o carro tem direção hidráulica, o carro tem o câmbio na mão aqui, quer dizer, o esforço físico de um piloto é muito menor. E aqueles 20, 35 mil botões na frente? E na minha época não, na minha época o volante do Fórmula 1 era uma coisa extremamente pesada. Pesado mesmo, que era os carros asos, o carro pesava demais. O câmbio era aqui na mão, que você tinha que trocar de marcha aqui. E não era sequencial, era engatando. Não, com H, né? Você vinha, terminava tudo raspado, cheio de bolha, todas essas coisas. Mas em compensação, na minha época, você chegava no fim de uma reta a 300 por hora e freava na placa dos 100 metros, mais ou menos, você freava. Hoje eles chegam a 330 e freiam nos 50, um pouquinho depois dos 50, quer dizer... Às vezes você ainda freia já começando o Mas exatamente, o desgaste hoje psicológico do piloto é muito rápido, é muito rápido no Fórmula 1. O limite, né? É outra coisa, a exigência tem aquela coisa, é outra. Vamos supor, ok, é mais fácil porque é muito mais assistido. Por outro lado, isso é para todos, então para você se diferenciar, você tem que cada vez mais perto. Não, e eu digo, por exemplo, e a concentração que exige hoje, e tudo isso que eu estou falando, por exemplo, você imagina, você chega no fim de uma reta a 330 por hora... E você freia nos 50, ou um pouquinho até depois dos 50 metros, você tem que reduzir 3 ou 4 marchas e entrar numa curva. Quer dizer, o espaço físico que você tem ali é mínimo. Isso se sua cabeça já não tiver caído atrás, né? Você tem que levantar por causa da aceleração. Então, realmente, mudou muito a Fórmula 1. Se hoje tem coisas mais fáceis, mas a dificuldade hoje é muito maior num monte de coisas. Entendi. Bom, e aí, em 80, você correu de Fórmula 2... Foi uma boa temporada? Não foi uma boa temporada, não. Foi um ano totalmente dominado por uma equipe, que era a Toleman Hart, que tinha o pneu Pirelli. E ninguém mais tinha, só eles tinham eles tinham o motor Hart e o pneu Pirelli, que era muito superior aos outros que corriam de Goodyear. Então não foi um bom ano, mas aí eu fiz esse ano e aí eu fui para a Fórmula 1 no ano seguinte. Aí você foi na Fittipaldi, que já não era Copersucar, né? Não, foi quando. Não, o Copersucar tinha sido 2 anos, porque já era a Skoll, né? O Emerson guiava a Skoll, aí o Emerson. Foi quando o Emerson parou. O Emerson parou no fim de 1980 e eu entrei no lugar dele. E como é que estava. Como foi a Copersucar, a Fittipaldi que você encontrou? Estruturalmente? Quando eu acertei com eles, quando eu comecei a conversar com eles, eu conversei com outras equipes também. Na época tinha a Tyrrell, tinha a Aeros, a Shadow.
E ele, sem dúvida, a Fittipaldi era uma equipe, em termos de estrutura, bem superior às outras que eu falei. Tô falando. Eles tinham o Peter Ward, chefe de equipe, que era fantástico. O Harvey Postwade, que depois foi para a Ferrari, que era fantástico também como desenhista. O David Luff. Eles tinham gente muito boa lá Até um tal de Adrian Newey. Mas eu não peguei ele lá, ele já tinha acabado de sair. E era um molecão ainda. O Keke Rosberg ia ser meu parceiro de equipe. Quer dizer, tinha tudo para dar certo. No papel? No papel. E lá, fisicamente estava tudo lá também. Mas o problema é que o Emerson estava acertando com um patrocinador na Alemanha, uma petroleira alemã, e o que nunca aconteceu. Esse patrocínio não veio, a equipe não tinha dinheiro, quer dizer, nós mal treinamos, porque lá o treino era liberado na época, tudo. Inclusive eles vinham testar no Rio de Janeiro muitas vezes, né? No Jacarepaguá. Então, foi o ano que nós realmente, o ano começou razoável, mas nós fomos declinando. As equipes iam subindo e nós fomos descendo, porque não tinha como testar, como desenvolver os carros, nem nada. Então isso aí foi muito ruim. Isso em 81. 82 você continuou? E isso no primeiro ano era eu e o Keke. E nós dois fomos muito mal, tudo. Aí no segundo ano o Keke saiu, foi para Williams e foi campeão do mundo. Só? E a Fittipaldi decidiu fazer só um carro. Era só eu na equipe. Mas também foi um ano que o grande problema mesmo da Fittipaldi na época que eu estive lá é que nós não tivemos patrocinador, não tinha dinheiro. E Fórmula 1 já é difícil normalmente. Agora, Fórmula 1 sem dinheiro é um negócio praticamente impossível, porque não tem como se desenvolver em nada. Mas foi um ano que tivemos alguns resultados, nós marcamos ponto em Zolder, quer dizer... E o carro em si era bem nascido? Não era um carro, o carro deficiente, de tipo, meu Deus. Do primeiro ano, o carro era muito bom, nasceu muito bom aquele carro. De 81. Só que foi uma época que, como não conseguimos dar desenvolvimento no carro por falta de dinheiro, e foi uma época também que já começou a virar era turbo. Já estavam os turbos entrando. E lá o nosso motor era o aspirado, era o Cosworth. Cosworth FD. Então isso também foi um negócio que pesou muito, entendeu? Entendi. Temos algumas imagens aí. Vamos colocar aquelas imagens da carreira. Bom, não é essa caceta. Não está no pendrive. Isso aí é na seletiva da Petrobras. É o e-mail que eu mandei para o Arthur. Ah, que bom. Então fale com o Arthur e peça para ele, porque eu mandei isso ontem, meu caro Iago. Enquanto isso, continuamos aqui. Vamos lá. São fotos da carreira dele, são acho que 15 fotos. Veja lá com o Arthur, por favor. Continuando. Aqui é TV ao vivo, gente. TV de guerrilha. A gente faz o que precisa ser feito. A gente podia disfarçar. Não, nós não temos imagens. Nunca tivemos. Não, a gente quer, então a gente vai correr atrás. Continuando. E aí, depois de tudo isso, então, em 81 o carro nasceu bem. Em 82, entretanto, já não continuou aquela curva descendente. Foi o último ano da equipe. O Wilson ainda estava lá? Não, na verdade o Wilson estava no... em algumas corridas o Wilson ia. Quem estava? Era o Peter Ward? Não, no primeiro ano era o Peter Ward. O 81. chefe de equipe. Quem mandava na equipe era o Peter Ward. Aí no segundo ano era o Emerson virou chefe de equipe. Entendi. Aquele vacácio antes de voltar, de testar a Índia, tal coisa. Hoje falando, isso foi um negócio que... O meu relacionamento com o Emerson foi até meio confuso na época, porque o Emerson era o nosso grande ídolo, né? O Emerson era o bicampeão do mundo, era aquele cara que, nossa... Por outro lado, era aquele que você tinha que cobrar para o equipamento. Mas, por outro lado, o meu relacionamento com ele foi que ele era meu patrão, né? Ele era o cara que era dono daquela equipe, e as coisas não estavam acontecendo, quer dizer... Então, até nós tivemos um desgaste no começo, assim, lá, que eu não estava enxergando, não estava vendo o Emerson como o bicampeão do mundo, entendeu? Então, eu até falei para ele isso outro dia. Se tem uma das coisas que eu me arrependo, vamos supor, se eu fosse para voltar atrás, assim, na época, foi de não ter... Como eu vou falar isso? Não ter, assim, escutado o Emerson tanto quanto eu deveria ter escutado, entendeu? Porque eu era um moleque, estava vindo da Fórmula 3, tinha sido campeão, todos aqueles negócios, Fórmula 2. Então eu não vi o Emerson mais como o meu ídolo, assim, como o bicampeão do mundo, entendeu? Eu estava vendo ele simplesmente como o dono da equipe ali, como não sei o quê, exigindo e discutindo com ele, achando que ele estava errado um monte de coisa. Aí eu devia ter dado mais devia ter escutado mais ele, né? Porque ele era o Emerson Fittipaldi. Não chegou lá, entre aspas, à toa.
E aí em 82, ok, aí acabou a equipe. No fim do ano você estava sem equipe. Sem equipe. Como é que você estava? Como é que Isso você... foi muito ruim, porque eles tentaram até o fim, o Emerson, inclusive, acho que uma semana antes da equipe fechar, eu conversei com o Emerson bastante, falei, porque eu tinha um contrato mais um ano com eles, né? Eu falei, pô, Emerson, se o negócio vai realmente fechar, me avisa que eu vou tentar acertar outra coisa, tentar outra equipe, que ainda tem umas possibilidades, só que ele falou, não, nós vamos continuar, nós estamos tentando, não sei o quê, mas acabou não dando certo. Isso foi bem no fim do ano, acho que já era novembro, sei lá quando que era. Aí é difícil correr atrás de patrocinador, tudo de zero. Mas aí eu acabei acertando fiz um acerto com a Aeros, que era o Jack Oliver o dono na época, e o Jack tinha só o Mark Schurer guiando o carro e tinha uma vaga. Aí nós conversamos, mas ele também não tinha grana. Aí ele falou, acho que eu não tenho grana, mas eu tenho interesse em seguir, então vamos fazer o seguinte, você senta, vamos guiar, vamos para a primeira corrida. E eu estou batalhando dinheiro, você também tenta batalhar dinheiro no Brasil, tenta arranjar patrocínio. E nós vamos levando as coisas. Se eu arrumar dinheiro, você continua guiando. Se você arrumar dinheiro, você continua guiando. Se ninguém arrumar dinheiro, não aparecer um outro piloto que traga dinheiro, a gente vai tocando o barco. E realmente assim foi. Na época a Caloi me deu uma força, eu tive uma ajuda da Caloi. E eu fiz, eu não lembro, acho que foram umas 6 corridas com ele. Minha última corrida foi Mônaco. Você correu 33 GPs. Então, a minha última corrida foi com a Aeros em Mônaco. Eu tenho foto. E aí o Jack falou Põe a foto, as fotinhas que a gente tem da sua carreira. Isso daí... Isso é Fórmula 3, primeiro ano. Fórmula 3 ou a patrocínio da Sadia que você falou? Primeiro ano. Próxima imagem, aí você disputando. Você é desse daqui, da Sadia. Esse aqui, aí ó, isso aqui ó, é o Piquet aqui em primeiro plano, eu no meio com o Sadia e o Derek Warwick do outro lado, porque na época largavam 3 e 3. Warwick que viria a cruzar com você novamente, né? Não, nós ficamos juntos. Isso foi no meu primeiro ano, né? Aí no ano seguinte o Piquet foi para a Fórmula 1 e o Warwick foi para a Fórmula 2. E eu fiz a Fórmula 3 que eu ganhei. E foi o campeão. Aí depois nós voltamos assim, cruzar em Fórmula 2. Quando eu fui para a Fórmula 2, o Warwick estava lá e depois nós fomos juntos para a Fórmula 1, todas essas coisas. Próxima imagem. Esse é o Fórmula 1. Esse já é o... De 82? 82. 82. Não tinha asa dianteira, né? Porque conforme a configuração configuração de pista... Não, eram os carros asos. O carro tinha muita pressão aerodinâmica e... Não precisava. Não precisava. Ao contrário, era um fluxo de ar que não podia ser atrapalhado. Né? Aí que esse tá é o Aeros. Mônaco. Esse é o Aeros. Isso em Mônaco. Isso aí foi a minha última corrida de Fórmula 1. Cheguei em 7º nessa corrida. Caramba! E mesmo com esse carro, bons resultados? esse carro também era um belo carro, mas também era um belo carro fora de época, porque o carro era muito bom, mas o motor na época já era a época dos turbos, entendeu? E aí não... Esse era aspirado e ficou para trás. E mesmo com bons resultados, esse daí é Fórmula Indy. Cara, olha isso aí, eu nunca vi essa foto. Isso é você na Isso é a Fórmula Indy, ó. Em Portland, não é isso? Eu treinei em Laguna Seca e corri em Portland. Que legal. Volta um pouquinho antes para aquela outra imagem, depois a gente volta para essa de novo. A volta anterior, aquela de Mônaco. Isso. Mesmo com bons resultados, você não... Ninguém... Não, mas aí, por exemplo, na Aeros, a situação era o seguinte, aí, por exemplo, eu estava correndo aí, ó, por exemplo, aí já tinha os patrocínios do carro, que eram poucos, mas era tudo dele. Aí não era patrocinadores meus nem nada. Mas estava precisando de dinheiro a equipe. E o Jack Oliver tinha me falado, falou, Chico, se aparecer alguém com grana, de dinheiro. Você vai ter um pastor Maldonado aqui. Mas apareceu o Thierry Boutsen na época. Sei. E a corrida seguinte dessa era a Bélgica, Spa. Aí ele falou, a casa dele. Ele falou, vai para Spa, porque se o cara não aparecer com a grana lá, você guia. E foi até o último momento que realmente o dinheiro não entrava. Aí quando um pouquinho antes do primeiro treino, o dinheiro entrou na conta e eu perdi meu lugar. E aí, você tentou negociar com outras equipes? Tentei, mas eu não tinha tido resultados suficientes. Que te credenciassem? Assim, na Fórmula 1 não tinha mostrado serviço suficiente para me credenciar para uma equipe grande. E as equipes pequenas todas precisavam de grana, entendeu? Todos com pires na mão. É uma outra época. Era muito diferente de hoje. Hoje em dia as equipes pequenas não vendem as suas vagas para os pilotos, jamais. Enfim. Até as grandes estão vendendo vaga hoje. Pois é. Próxima imagem. Aí é o Aeros. Não sei onde é que é, mas é com o Aeros. Mas acho que é no começo do ano é isso, não é isso? Porque quando ainda não tinha os patrocínios da Barclays. Próxima imagem, vamos indo. Aí está. Esse foi meu último carro.
Meu último carro que eu ganhei foi isso aí. Essa pintura, hein? Vamos foi falar. Stock Car, isso aí foi 2009, 7, 6, 8. 8. Agora não sei, me pegou aí. 8. Acho que é Bom, o último ano que você tweetou foi em 2009, então acho que foi 2009. 2009, acho que foi 2009. O último carro que eu ganhei. Linda pintura. O carro é muito legal. Volta para aquela imagem. Esse daí com o Ayrton, né? Com o Ayrton. Como é que você conheceu o Senna? Foi aqui no Brasil? Cara, não. Minha amizade com o Ayrton foi um negócio muito gozado, na verdade. Porque quando o Ayrton começou de kart, eu já estava no kart. Eu já era a estrela do kart. Vamos supor, eu estava ganhando tudo no kart, estava super bem tudo. Mas o Ayrton começou e ele começou já ganhando de cara, assim, na categoria dele. E ele virou assim, ele chamou muita atenção de cara. Então, ele virou uma estrela assim, ascendente, entendeu? Mas ele chamou muita atenção. E como eu era o cara lá, então criou uma rivalidade de graça, porque a gente nem correu junto, entendeu? A gente não correu, nunca foi um adversário, na verdade. E aí, eu nunca tive relacionamento com ele, nada. E aí eu fui embora para a Europa, tudo. E aí, quando eu estava na Fórmula 2 lá... 80? Em 80, eu recebi uma carta do Ayrton, cara. Super legal a carta, me dando uma força, me dando apoio, porque eu realmente não estava ganhando na Fórmula 2. E ele falou, porra, mas me dando uma força. Mas antes disso, como eu tive esse ano fantástico de Fórmula Ford lá que eu te falei, eu fiquei muito amigo do dono da Van Diemen, que era ele a correu que eu corri, depois, né? que era o Ralph. Nós ficamos muito amigos. E o Rafa sempre falou pra mim, poxa, o que você fez aqui no ano não existe, ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém fez esse negócio até hoje, assim, de chegar, porque é muito competitiva a Fórmula 22 de 36 corridas, você ganhou só isso. Ele falou, nunca ninguém fez esse negócio e duvido que alguém faça. Eu falei, Ralf, tem um cara no Brasil que faz. Aí eu tava pensando na Ayrton. Aí ele falou, mas quem é o cara? Ele corre de quê? Eu falei, não, ele corre de kart. Ele falou, você não pode falar. Eu falei, não, o cara é diferenciado, o cara corre de kart, mas ele... E aí quando eu falei, ele falou, qual é o nome do cara? Eu falei, Ayrton. E a Ayrton é muito difícil para se pronunciar. Ayrton. E aí virou The Quick Man. Toda vez que ele perguntava, Quick Man, que é o homem rápido, eu sei que ele perguntava, e o Quick Man, quando é que ele vai vir? Eu falei, sei lá, não sei. Mas eu nunca conversei com o Ayrton, né? Eu só falei que se esse cara aparecer aqui um dia, ele é capaz de fazer isso tudo. E aí no fim de 80, quando eu voltei para o Brasil no fim do ano para passar o Natal, o Réveillon, tudo aqui, eu encontrei o Ayrton, nós nos cruzamos, sei lá onde, como é que foi o negócio, e aí ele falou, pô, eu queria ir para lá, eu queria correr, não sei o quê. Eu falei, pô, se você for lá, eu consigo para você alguma coisa legal lá na Van Diemen, consigo te dar uma mão lá, porque o cara, eu já falei de você. Pô, e assim foi. Aí o Ayrton falou, pô, eu vou lá. Aí um dia o Ayrton me ligou e falou, eu vou para aí. Aí eu marquei com o Ralph, para eles se encontrarem, um jantar. Foi assim que começou, na verdade. E no jantar foi gozado, porque o Ayrton não falava inglês na época. E eu, além de falar o inglês que eu aprendi na marra, eu estava bem amigo do Ralph, né? Então eu estava de intérprete. E eu lembro que, lógico que eu não lembro os números nem nada, mas tudo que o Ralph falava, vamos supor, porque o negócio era padrão, né? Você fazia 20 e poucas corridas de Fórmula Ford, fazia 20 e poucos treinos e custava X. E nesse X ainda tinha tanto de acidente que podia, né, para cobrir tudo. Mas tudo que o Ralph falava, o Ralph falava para mim, Chico, fala para ele que ele vai fazer 20 corridas do campeonato. Aí eu chegava para ele e falava, será que vai correr 20 vezes? Aí ele falava, não, fala que eu quero correr mais, eu quero mais corrida. Aí eu falava, ele quer 20, ele quer mais corrida. Aí eu pensava, tá bom, eu dou. Então fala para ele que ele vai fazer 20 treinos. Aí eu falava para ele, ele falava, não, fala que eu quero mais treino, eu quero fazer 30 treinos. Aí eu falava, porra. E assim foi. Aí que eu chegou na hora da grana, eu não lembro, lógico que eu não lembro o número, mas o Ralf falou assim, vai custar 30 mil libras. Aí eu falei, esse pacote todo vai custar 30 mil libras. Aí eu falei, não tem essa grana, fala pra ele que eu pago 20. Aí eu falei pro Ralf. Aí o Ralf olhou pra minha cara, ficou pensando. Aí o Ralf falou, tá, eu acerto. Mas nisso ele pediu pra ir no banheiro, alguma coisa assim. E a hora que o Ayrton levantou, o Ralf olhou pra mim e falou, Chico, quem que ele tá pensando que ele é? Eu ri muito na época, eu falei, Ralf, eu acho que ele vai fazer legal, não sei o que lá. Isso é gozado hoje, porque eu lembro, alguns anos depois, quando o Ayrton já estava na Fórmula 1, não, o Ayrton estava na Fórmula 3, desculpa, na Fórmula 3 ele estava ganhando tudo. Silverstone. E um dia eu estava com o Ralf, jantando com ele e tudo, e o Ralf lembrou disso. Ele falou, lembra quando eu perguntei quem ele pensa que ele é? Acho que ele já sabia quem ele era, né? Que ele já tinha...
essa projeção. Foi isso. Quer dizer, e lógico que com esse contato lá, e quando a gente realmente foi para lá nesse primeiro ano, nós fomos muito amigos lá. A gente estava sempre toda hora junto e a gente fazia... Eu viajava para ir nas corridas dele, para assistir as corridas dele, aí nós ficamos muito amigos. Você fazia um coach, um pouco? Mas não foi bem um coach, não, porque não estou querendo agora falar. Não, mas coach na amizade, não foi coach nenhum, eu era amigo dele e... Dava só, pitacos. e Pronto, então, pitacos. Vamos voltar àquela imagem da Fórmula Indy, não sei se você tem como colocar aí, aquele carro da Fórmula Indy, esse mesmo. Então, conte como foi a sua experiência, isso foi em 84? Cara, isso foi em 85, não foi? 84? 85. Não, agora eu não sei, agora você me pegou, não sei se foi 84 ou 85. Eu estava aqui no Brasil já, estava vendo o Campeonato Brasileiro de Marcas, e um dia tocou o telefone, acho que até de madrugada era, e o cara falando comigo, falando, ó, Chico, aqui é o Morris Nunn, que o Morris tinha uma equipe de Fórmula 1, que era a Ensign, que ele tinha acabado de fechar. E eu acho que no começo eu achei até que era brincadeira, ele falou, não, mas sou eu, não sei o que, isso lá, e eu montei eu estou agora nos Estados Unidos, estou montando uma equipe aqui, fiz um carro, e eu queria que você viesse guiar. Aí nós conversamos um pouco no telefone, acertamos com o que era, e ele falou, não pode, a equipe é nova, eu não posso te pagar, eu posso pagar as despesas de viagem e uma porcentagem do prêmio. E eu falei, mas ia continuar? Ele falou, não, vamos fazer essa corrida e vamos ver, porque eu estou dependendo de patrocínio, estou cobrando patrocínio todo, e vamos ver o que dá. E como você pode ver, não tinha absolutamente nada no carro, não tinha nada escrito, não tinha nenhum patrocínio, nada. E esse carro, na verdade, é um ex-Fórmula 1, isso aí. É um ex... chassi. Monocoque ali, né, de Fórmula 1, que ele pegou e adaptou todo para negócio. E aí quando eu cheguei lá, nós fomos treinar em Laguna Seca. E acho que fazia menos de um mês que teve a corrida da Indy em Laguna Seca. Então tinha até uma referência boa de tempo, né, que tinha que virar lá tudo. E nós ficamos eu não lembro se foi 2 ou 3 dias treinando lá. Uma pista fantástica. E nós ficamos 2 ou 3 dias treinando, acho que foi 3 dias treinando lá. E no fim nós saímos de lá virando muito bem com o carro. O carro estava muito legal, eu me adaptei legal no carro. Pô, o carro andava pra caramba, era um puta motorzão, tinha acho que 800 cavalos, né? Foi o primeiro, na verdade foi o primeiro monoposto turbo que eu guiei. E o treino foi super bem, nós evoluímos bastante, nós saímos com um tempo muito bom, assim, do que os caras tinham virado lá na semana, menos de um mês atrás, assim, bem perto de estar lá na frente, né? Foi bem legal. Só que aí nós fomos para Laguna, onde ia ter a corrida. Aí quando chegou na hora da vistoria, que tem a vistoria dos carros, essas coisas, o carro não passou na vistoria. Um monte de coisa errada, com o negócio das saias, da lateral, o carro teve que ser cortado, diminuiu um monte de coisa, tudo. E o carro ficou muito ruim, cara. Aerodinamicamente, o carro mudou totalmente. E foi uma pena, quer dizer, mas eu fiz a corrida. E na corrida eu estava até vindo bem na corrida. Mas aí eu acho que eu estava em 10º já na corrida, eu larguei lá atrás e quando eu estava em 10º, o carro, alguém fez conta errada e o carro, eu parei 2 voltas antes do meu reabastecimento, acabou o combustível. E aí eu parei na pista e fiquei por lá mesmo. Essa foi a experiência. Entendi. E aí eu acertei com o Morris, e ele, lógico que ele gostou do que nós fizemos, e eu gostei de estar lá também e tudo. Mas aí acabou não vingando patrocínio nenhum para ele fechou essa equipe e foi trabalhar na Ensign, né? Foi trabalhar na Penske, foi trabalhar com o Emerson. Entendi. Que estava entrando lá, ainda como equipe independente, né? Ele é convidado. Não, essa corrida, acho que foi o melhor resultado do Emerson até então. Acho que se não me engano ele foi pro pódio, chegou em 3º, se não me engano. Então você cruzou com o Emerson de novo, fala aí. Não, cruzei. Inclusive quando eu fui para lá, ainda, eu não sei hoje como é que é, mas na época tinha um negócio que todo rookie, né, todo piloto novo lá, independente de onde ele vem ou não, ele tem que fazer o teste deles lá, para ver se é aprovado para guiar o Indy. Indianápolis. Até o Emerson chegou lá como bicampeão do mundo e teve que fazer teste para ver se ele era capaz de guiar um Fórmula Indy. E eu tive que passar por esse teste. E o teste como é que funciona? Você vai para uma pista, você tem que dar algumas voltas, ele estabelece algum tempo razoável lá que você tem que estar no grid da corrida. Aí você tem que simular um pit stop, sair com o carro, essas coisas todas. E eles põem para jogar, normalmente, dois caras da organização deles lá e um piloto experiente. Quem era o piloto que foi tomar conta? Emerson Fittipaldi. Que interessante. E foi assim.
Pergunta do Ricardo Dívila. Ele está aqui. Opa, grande Ricardo. Tá Ricardo foi, já que começou, o Ricardo foi o projetista dos Fittipaldi naquela época. Sei, ele já esteve aqui no nosso programa algumas vezes. Aliás, está convidado para voltar, Ricardo. Ele já esteve aqui no ano passado, no ano retrasado. Está mandando um abraço a você e pergunta qual foi a melhor e a pior memória dos anos Fitt, da Fittipaldi. A melhor e a pior lembrança. Pô, Ricardo. Aí eu acho que eu vou pegar o começo e o fim. Eu acho que a melhor lembrança foi, sem dúvida, quando nós acertamos as coisas lá. Eu estava super empolgado de trabalhar com os Fittipaldis e de estar entrando na Fórmula 1. Eu estava realmente muito empolgado. Eu acho que esse foi o momento mais legal. E o pior, lógico, foi o fim mesmo, quando a equipe fechou e que teoricamente eu fiquei sem emprego, vai. É lógico que nós tivemos bons momentos, né, na equipe, tô falando, nós tivemos boas corridas, independente do lugar que nós chegamos, eu fiz boas corridas com o Fittipaldi. E teve corridas muito ruins também, teve fim de semana muito ruim. Mas eu acho que se for para falar um marco, assim, o melhor e o pior, eu acho que o melhor foi o começo e o pior foi o fim. Entendi. Muito bem, Ricardo, está respondida a sua pergunta. Ricardo, que é o meu oráculo de questões técnicas, sempre tem algum pepino técnico, alguma coisa, eu Ricardo, o que você acha disso daqui? Você acha que é isso daqui? Está bem assessorado. O Ricardo é um cara fantástico, é um cara que, porra, eu não sei direitinho como é que funcionou, mas, porra, ele era moleque ainda, recém-formado. O Wilson chamou ele lá, deu uma folha de papel branco para ele e falou, desenha um Fórmula 1 para mim aí que... E foi isso mesmo, e foi isso mesmo, não é brincadeira não. E o Ricardo desenhou um Fórmula 1 e fez um Fórmula 1 e que por diversos motivos, problemas de desenvolvimento, essas coisas, não teve os resultados que todo mundo esperava, mas... E depois disso, tudo que o Ricardo passou na Europa e depois... Eu nem sei onde o Ricardo está hoje, ou como é que ele está. Hoje ele trabalha junto com a Nissan. Então, eu sei que ele já teve antes da Nissan, né? Ele foi projetista de um carro super vencedor da Nissan, ele que fez aquele carro lá, que ganhou um monte de corrida, rally, ganhou tudo aquele carro da Nissan, foi o Ricardo que fez isso aí. Ele foi Esse ano vai ter o carro com o dedo dele lá no grid das 24 horas de Le Mans, vai ser bem interessante. Inclusive ele mostrou aqui o blueprint do carro, que ele é um dos pais, bem interessante. É um carro de LMP2, mas que ele já está pronto para LMP1. É só uma questão de adaptar conforme a equipe quiser dar esse salto maior, se não me falha a memória, não é isso, Ricardo? Bom, vamos continuar com as nossas imagens que nós temos aí. Vamos colocar as fotículas. Aí a trinca da Stock Car. Estamos vendo 15, 16, 17, 18, 19 títulos nessa foto. São 19 títulos. É que o Ingo destoa, né? Esse alemão não foi fácil, não. É interessante que no livro... O Paulão e eu. O Paulão é teta, você foi tricampeão em 99, 2000 e 2001. Isso. Foi um ano dos anos dos Vectras, não é isso? Não, na verdade, os 3 anos foram absolutamente diferentes, né? Em 99 eu ganhei com o Ômega. Ainda era o Ômega. O Ômega 6 cilindros. Sei. Em 2000 eu ganhei com o chassi tubular, né? O Vectra. Mas com motor 6 cilindros. Em 2001 eu ganhei com o chassi tubular e o motor V8. Primeiro V8. Aí está. Esse daí já era o V8 ou será que era o 6? Acho que é o 6 cilindros. Nossa, então esse daí é de 2000. Esse é o de 2000. É de 2000. Esse daí já é... Não, também é 2000. Também é 2000. Acho que esse talvez seja 2001, né? Porque já é o chassi novo, é o Vectra, aquele era o Astra já. Não, o Astra foi 2000... Não, o Astra foi 2002. 2002 já, tá. No ano seguinte. Aí você e seu filho. Aí eu e Daniel Serra. Isso foi uma equipe, na verdade, isso aí foi uma equipe que nós montamos em... Não sei te falar o ano, 2011. 2011, de marcas, um campeonato novo de marcas que está tendo, né? Que está tendo agora. Ainda está, sim. E o Daniel correu para mim, foi vice-campeão. E que tal correr com o filho? Como é que se cobra um filho? É diferente? É mais intenso? Não, acho que é mais intenso, né? Lógico que eu participei da carreira dele inteira, né? Porque desde o começo até o tico-tico, não é assim que segura o guidão, filho? Tudo. E é um relacionamento difícil, porque estou falando do mesmo jeito que... Se bem que aí, vamos supor, era um relacionamento realmente do chefe de equipe, o dono da equipe que eu era, com o piloto, entendeu? Mas quando larga, por mais frio que eu tente ser alguma coisa, é meu filho que está lá, né? Aí vira meio uma torcida de pai, entendeu? É diferente isso aí, né?
Não tem como compartimentar completamente. Exatamente, não tem como separar totalmente. E ele está indo muito bem na Stock, né? Como a gente está vendo. Ele está super bem. O Daniel está numa fase muito boa. Acho que ele é muito dedicado, ele tem um puta talento. E acho que ele vai super longe. Vai longe. Esse daí também, isso daí que ano que é? Deixa eu ver se dá para ver o número. Bom, esse daí eu acho que é... Esse é 2000 ou 99, né? Porque é o Vectra ainda. É 2000. 2000? Isso daí foi agora. Ah, isso aí agora, ó. Semana passada isso aí. Isso, quando você correu aqui. Eu apanhei feito um louco nesse negócio. E que tal o carro? Mudou muito desses tempos? Não, mudou um pouco, lógico. O carro evoluiu muito, o carro é diferente, né? Principalmente o câmbio, né? O câmbio, o paddle shift, mas... O problema é que eu tive muito pouco tempo, fazem 5 anos que eu parei, e eu tive muito pouco treino. Eu não pude treinar nada. Você ainda teve problema, né? E eu só consegui eu só andei na sexta-feira, né? Teve 2 treinos de 40 minutos, sei lá quanto foi. Aí quando chegou no sábado, tinha um treino e não conseguimos fazer, porque o nosso carro deu problema no câmbio, e eu não dei nenhuma volta, eu fui direto para a classificação. Que é 3 voltas só, 3 voltas. E depois na corrida, que foi no molhado. Quer dizer, então eu andei muito pouco, na verdade, mas... Mas deu para matar a saudade? Não, para te falar a verdade, se você perguntar agora, você gostou? Não, eu não curti muito, não, na verdade, porque não... Porque a maneira que você teve que dirigir foi meio na marra, mas pilotar em si é uma coisa que você gosta. Então, de repente, no mundo ideal, com muitos treinos antes, você teria um gosto ainda maior. Eu acho que faltou treino, não tenho dúvida. 5 anos hoje pesou demais, está 5 anos parado, e com a minha idade, lógico. Que eu até te falei antes, brincando aqui, que me perguntaram, poxa, você esqueceu como é que faz? Eu falei, não, esqueci, eu não esqueci não, eu lembro direitinho. Mas não foi eu que falei, fazer. Esqueceu. Não, eu estou falando que eu falei. Esqueceu, eu não esqueci como é que faz, o problema é fazer. Realmente, faltou treino, faltou tudo. É lógico que eu não fui bem, mas o carro não estava legal também, a equipe não foi muito bem, né? Mas se eu tivesse treinado bastante, se eu tivesse me adaptado melhor ao carro, essas coisas, lógico que o resultado seria outro, eu teria ido bem melhor, tudo. Mas isso não significa que eu estou falando agora que daria para mim estar correndo hoje, ou eu gostaria de estar correndo hoje com o pessoal que está lá. Não, passou minha época, já foi, hoje é outro pessoal, outra época. Hoje é meu filho, não sou eu, é meu filho, agora é a vez dele. Agora você virou torcedor. Exatamente, agora é a vez dele. Conselheiro. Bom, nosso programa infelizmente já está acabando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui dos nossos internautas. Queria agradecer a todos vocês que mandaram perguntas pelo chat, pelo chat, especialmente ao Ricardo Dívila, que está de longe, deve estar na França, o seu QG, voando com o seu avião. O cara está com avião? Ele tem um avião próprio dele. Ele tem um avião que todo fim de semana, não sei, mas sempre que pode ele dá uma esticadinha. Depois eu passo o e-mail dele para vocês, trocam figurinhas com mais assiduidade. Mas, então, muito obrigado a todos vocês que estão no chat também. Você tem contato, você site, alguma coisa? Não. Eu sou antigo. Você está... Eu sou moda antiga, não. Entendi. Bom, nós até demos um site, né, há uns anos atrás, você acessou o site, tudo, era muito legal, tudo, mas eu não dei continuidade, não. Eu realmente, quando eu parei de correr, resolvi parar com... Não que eu queira me desligar do automobilismo, não é isso de jeito nenhum. Eu gosto de estar envolvido, foi o que eu fiz a vida inteira, eu gosto do automobilismo e tudo. Mas eu não sou mais piloto, entendeu? Eu quero fazer parte do automobilismo, mas como outra... Mas dirigente, talvez? Não, dirigente também não. Não tem posso ser consultor de uma equipe, posso ser coach de piloto, instrutor. Olha aí. Cartola não. Cartola não. Deixa para o Paulão. Deixa o Paulão. Paulão é o nosso cartola. Maravilha. É o representante. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma honra enorme, eu por mim esticava, só que infelizmente a gente tem outros programas. Não sei, essa televisão que tem programa o dia inteiro, tá vendo? É isso, a televisão o dia inteiro com uma grade cheia, sucesso. Então a gente vai ter que encerrar aqui, muito obrigado pela sua presença, Chico, e espero que você volte aqui novamente. Convidando. Muito bem, cuidado com o que deseja, né? Senão semana que vem já bate cartão aqui de novo. Eu volto, sem problema nenhum. Muito obrigado. Feito. E volte sempre, vamos mantendo contato. E a todos que estão em casa, meu muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Aí já repercutindo o GP de não sei o que da Fórmula Indy que vai ter nesse fim de semana. E também da Stock Car, vai ter corrida da Stock Car nesse fim de semana. Santa Cruz do Sul, primeira etapa, digamos assim... De verdade. De verdade com os pilotos titulares. Não é de verdade porque os outros também. Aquela foi para valer, uma linda vitória do Felipe Fraga.
mas agora com os titulares full time correndo, e vai ser bem interessante. Então, até semana que vem aqui no TV Corrida, quarta-feira, 3 da tarde.